1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios 3, 17. Lembrando os amados que nós estamos com as nossas lives, todas as programações que nós fazemos aqui no templo, né, sem exceção, nós estamos fazendo, né, através da internet, né, da página da nossa igreja no Facebook, né, que depois vai para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, né, depois vai acompanhar lá, depois vai para o YouTube e outras coisas mais, né. Mas nós temos as nossas lives na terça-feira, 8 horas da noite, na quarta-feira a live do ciclo de oração às 3h30 da tarde, quinta-feira às 20 horas, 8 da noite, outra live, e domingo pela manhã às 10 horas, tivemos a palavra do pastor André, pela manhã aqui às 10 horas da manhã, foi uma bênção, falou sobre oração, né? E à noite às 20 horas também, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, só esse versículo, diz assim: e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu vou ler mais uma vez o versículo 17, né? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. E se alguém destruir o santuário de Deus, o templo, né? Casa de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amados, nós queremos nessa noite falar sobre templos fechados, igrejas abertas e livres. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos que a habitação de Deus, o santuário de Deus, ou a casa de Deus, ela diante de toda a história da humanidade, a gente via assim alguns aperfeiçoamentos, algumas mudanças na habitação de Deus, na casa de Deus, né? Ali na criação, por exemplo, Deus começou, a Bíblia diz que quando Deus cria, né, Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus vinha toda tardinha ali interagir com eles, mas isso antes do pecado, mas depois do pecado, o pecado nos afasta de Deus. Aí a gente vai ver depois, mais para frente, Deus habitando nas tendas. A primeira habitação de Deus foi na tenda de Moisés. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo que toda vez que Moisés armava a sua tenda, a nuvem da glória de Deus ali enchia a tenda de Moisés e Deus ali falava com Moisés. Então, a primeira habitação de Deus, o primeiro santuário que Deus habitava no Antigo Testamento era a tenda. Uma tenda pequena, uma tenda armada por Moisés. Depois, né, Moisés vai construir o tabernáculo, que era uma outra tenda, mas uma tenda já maior, né? Onde era como se fosse um acampamento. Montava, se cultuava a Deus ali, Deus se manifestava ali no tabernáculo, e depois o povo tinha que desmontar o tabernáculo e continuar a caminhada e montar em outro lugar. Então a gente vai ver que o tabernáculo foi o segundo templo, ou o segundo santuário habitado pelo Senhor no Antigo Testamento. Então primeiro Deus habitava nas tendas, na tenda, mais especificamente na tenda de Moisés, quando Moisés armava a sua tenda, ali Deus sempre se manifestava ali para Moisés, para trazer a revelação para o povo. Depois da tenda, a segunda habitação de Deus foi o tabernáculo. Depois a terceira habitação de Deus foi o templo de Salomão. Nós sabemos que Salomão construiu um templo, né, fixo, diferente do tabernáculo, que era um templo móvel, de montar e desmontar. O templo de Salomão era um templo fixo, né, que firmava ali uma base ali sólida mesmo. E como Deus está sempre aperfeiçoando, né, tenda de Moisés, tabernáculo, templo de Salomão,
e no Novo Testamento, depois de Jesus, ou a partir de Jesus, o novo santuário de Deus, a nova habitação de Deus, a nova casa de Deus, não mais o tabernáculo, não mais o templo de alvenaria, mas o santuário de Deus, a partir de Jesus, é a minha vida, é a sua vida, é o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. A habitação de Jesus, a habitação do Pai, a habitação da Trindade, é o nosso corpo. E quando nós falamos sobre essa questão do templo, nós estamos vivendo um período, né, que os templos estão fechados. E quando a gente pensa sobre o templo, né, duas coisas é interessante nós falarmos bem que rapidamente, né, dois extremos, dois conceitos equivocados relacionados ao templo, que é interessante nós pontuarmos, porque todo extremo, né, é sempre perigoso, todo extremo nunca é saudável, né? Então tem dois extremos que é interessante nós pontuarmos relacionados ao templo. O primeiro extremo são algumas pessoas que demonizam o templo de alvenaria, a igreja física, a casa de Deus, o santuário de Deus. Tem pessoas que demonizam o templo, acham que o templo não é de Deus, que o templo só tem pastor. Não vou para a igreja porque igreja é lugar só de gente falsa, hipócrita, que se esconde atrás de uma Bíblia, e o pastor está ali para pegar dinheiro das pessoas, o pastor, o padre estão ali para arrancar dinheiro das pessoas. Então tem pessoas que demonizam o templo e a casa de Deus e não frequentam e não vão por achar que isso é coisa de homem, para ganhar dinheiro, para enriquecer. Esse é um extremo de algumas pessoas relacionadas ao templo. Agora existe um outro extremo também, que é interessante nós pontuarmos, que são algumas pessoas que sacralizam o templo, ou canonizam o templo, ou idolatram o templo. Isto é, acharem que a sua vida cristã, ela só consegue viver a sua vida cristã se for dentro de um templo de alvenaria. Sem o templo de alvenaria, as pessoas não conseguem ter comunhão com Deus. Sem o templo de alvenaria, essas pessoas que eu estou falando, né, entendem que elas não conseguem ter comunhão com Deus, não conseguem exercer os seus dons espirituais, né? O templo é o único lugar para essas pessoas que elas podem trabalhar na obra de Deus. E isso é uma visão equivocada. É um outro extremo também. Se por um lado existem pessoas que demonizam o templo, por outro lado existem pessoas que sacralizam o templo, que canonizam o templo, que idolatram o templo, e elas só têm vida com Deus dentro do templo. Elas acham que só podem exercer o seu ministério, os seus dons dentro do templo. Teve várias pessoas que certa vez falou comigo: não, pastor, eu fico muito triste porque eu não posso trabalhar para Jesus, eu não posso exercer os meus dons espirituais para Jesus. E eu pergunto: mas por que você está falando isso? Não, porque eu venho muito pouco para o templo, eu venho muito pouco para a casa de Deus, porque eu trabalho de dia, faço faculdade à noite, então eu tenho pouco tempo para estar na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E eu falo para essas pessoas: e quem te disse que a gente só faz a obra do Senhor na casa de Deus? Claro que a casa de Deus é o lugar que mais nós vamos exercer os nossos ministérios, mas ele não é o único lugar que nós podemos exercer o nosso ministério, exercer os nossos dons do Espírito. Então existem algumas pessoas que elas, né, sacralizam o templo, acham que não conseguem ter vida espiritual fora do templo. E eu fico pensando nesse período onde os templos estão fechados, o que está sendo dessas pessoas? Com certeza essas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque eu conheci pessoas de Deus, de oração, e que falavam: não, eu só consigo orar e ler a Bíblia dentro da igreja, em casa eu não faço isso. E o texto que nós lemos, e o que nós queremos falar, né, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e acho que veio a calhar com tudo que aconteceu nesse dia, que eu vou falar daqui a pouco, que muito nos alegrou, né? Esse texto do apóstolo Paulo aqui nos chama a atenção para nós entendermos esse título que nós demos à mensagem nessa noite: templos fechados, igrejas abertas. Por quê? Os templos de alvenaria, como esse aqui, pode estar fechado, mas a igreja, que somos nós,
que é eu e você, ela está livre e aberta. E é isso que Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Paulo fala assim: olha, se alguém destruir o santuário de Deus, isto é, a casa de Deus, o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Pastor, a Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quem fechou o templo, quem destruiu, né, a igreja, o santuário de Deus, né, por causa dessa pandemia, então Deus vai punir essas pessoas. É isso que Deus está falando, que vai punir as pessoas que destruíram o santuário, que fecharam as portas da igreja. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que o santuário de Deus, que a casa de Deus, que o templo de Deus, não é esse aqui, ó, de alvenaria, mas é esse aqui, ó, de carne e osso. Somos nós somos a habitação de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. E é isso faz toda a diferença. A Bíblia vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos de alvenaria. Esse templo aqui não é a casa de Deus. É a casa de Deus quando nós nos reunimos e cultuarmos a Deus. Agora, no momento que nós saímos daqui, isso aqui é só parede, porque Deus não habita em templos de alvenaria. Deus está aonde o seu povo está. E Deus está aí com você nesse momento, na tua sala, na tua casa, no teu quarto. Aí onde você está é a habitação de Deus, e o seu corpo é santuário de Deus, santuário do Espírito Santo de Deus. O templo está fechado do Brasil e do mundo, mas a igreja que somos nós, ela está aberta, ela está livre, ela está atuante para transformar, para transmitir o amor de Deus através da nossa vida, através da minha vida, através da sua vida. O templo pode estar fechado, mas nós, igreja do Senhor, estamos abertos para poder transmitir que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A nossa boca não está fechada, a nossa boca está aberta, os nossos lábios devem estar abertos para falar que existe um Deus que nos ama e que entregou o seu Filho para morrer por nós. O templo pode estar fechado, mas nós não estamos fechados, presos. Eu e você estamos vivendo livremente nessa sociedade para sermos igreja do Senhor. E eu muito glorifiquei a Deus no dia de hoje, porque quando eu estava preparando essa palavra durante o dia, durante a tarde, né, foi acontecendo coisas assim que eu glorifiquei muito a Deus. Pela igreja, pela IAC de Mambucaba, pela igreja de Congregação de Mambucaba, entender esse princípio, que igreja somos nós, que nós somos igreja, e que nós estamos livres para sermos igreja, para sermos bênção na vida uns dos outros. E as pessoas que acompanham aí os grupos da igreja, puderam hoje, né, ver a mensagem que a Juliana Sampaio, né, ela colocou nos grupos da igreja, que ela conheceu, chegou ao conhecimento dela, uma pessoa, uma mãe que estava com um bebê, né, em casa, dormindo no chão, sem berço para a criança, no chão frio, que já começou a esfriar, e sem as coisas. E a Juliana colocou ali nos grupos da igreja, e antes mesmo que a gente se manifestasse, a gente começou a ver chovendo mensagens de vários membros da igreja, de várias pessoas da igreja: olha, eu dou colchão, olha, eu dou uma oferta, olha, passa aqui e tal. E agora na parte da tarde, o Vândalo e a Juliana saíram na casa das pessoas para pegar oferta, para pegar, né, cesta básica, para pegar as coisas, e foi entregue lá. E essa família foi abençoada por Deus, através de nós que somos igreja, através da igreja Congregacional de Mambucaba, não, através da sua vida que ofertou, através da sua vida que abençoou, através da sua vida que orou por essa família, através de cada um de nós. E é isso, é ser igreja. Templos fechados, mas a igreja está assim. Nós estamos aqui no mundo, livres, abertos para fazer a obra de Deus, para transmitir às pessoas o amor de Deus através de Cristo Jesus. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios que nós somos uma carta aberta, lida
por todos os homens. O apóstolo Paulo vai dizer que eu e você somos uma carta aberta, que o mundo, a sociedade, as pessoas do nosso trabalho, da nossa família, elas estão nos lendo, elas estão nos avaliando, elas estão acompanhando a nossa vida. E nós precisamos ser igreja nessa sociedade. A igreja, o templo fechado, o templo, sem poder ser cultuado, é uma oportunidade de ser igreja lá fora, de ser igreja na vida das pessoas. A nossa vida tem que produzir nas pessoas desejo de conhecer a Jesus. As pessoas que se relacionam conosco devem se interessar por Cristo através da minha vida, através da sua vida. Deve querer experimentar desse amor de Deus em Cristo Jesus. Uma pergunta que nós queremos fazer nessa noite: será que a nossa vida está gerando nas pessoas desejo delas de conhecer mais a Deus? Será que a nossa vida está gerando nas pessoas vontade de ir para a igreja, de ter um encontro com Jesus? Será que a nossa vida está gerando nas pessoas isso? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus falou que aqui nós seríamos sal e luz. Agora a igreja não é sal e luz dentro do templo, a igreja é sal e luz na terra. Isso é na vida das pessoas, na sociedade em que vivemos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui para trazer luz. A luz, ela clareia, a luz, ela direciona. Então eu e você estamos aqui para direcionar a vida das pessoas até o caminho de Deus, até o caminho da salvação. Somos sal da terra, isto é, devemos dar gosto, sabor às pessoas que não têm vivido uma vida sem graça. Nós aprendemos nessa noite que o nosso acesso a Deus não é intermediado pelo templo de alvenaria. Você não se encontra com Deus no templo, na igreja que você vai. A gente sempre diz isso aqui, há muitos anos que eu digo isso aqui para o povo, para os nossos ovelhas. Olha, você não vem para cá se encontrar com Deus, você vem para cá para o culto junto com Deus. Você vem com Deus da tua casa. Você vem com Deus de onde você está vindo, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, da tua escola. Você vem com Ele, você não vem encontrar com Ele aqui. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. E o nosso acesso a Deus, ela não é intermediada, como alguns líderes colocam, aqui, Deus está aqui, vem para cá. Você não está achando Deus em outro lugar? Deus está aqui, meu filho. Deus não está preso, ligado a nenhuma denominação. Deus está no coração de todo aquele que nele crê, de todo aquele que nele confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo de Salomão, ele foi rasgado de cima para baixo. Porque entre o santo lugar e o santíssimo lugar havia um véu, uma cortina, onde o sumo sacerdote somente uma vez por ano tinha acesso à presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre na cruz, a primeira coisa que acontece quando Jesus entrega o seu Espírito, vamos abrir lá? Mateus capítulo 27. Eu não ia ler não, mas vamos ler, Mateus capítulo 27, versículo 50. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E Jesus na cruz, entregou o Espírito e morreu. Aí olha o que diz o verso 51. E eis que o véu do santuário, do templo de Salomão, da casa de Deus, onde as pessoas cultuavam a Deus, se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O véu do templo rasga de cima para baixo,
Aquele véu separava Deus dos homens. Aquele véu fazia com que os homens só pudessem ter acesso a Deus através do sumo sacerdote, né? Tinha um intermediador entre ele e Deus. Não, quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasgou, querendo dizer o quê? Que Deus estava liberando o caminho para todo homem pudesse chegar a Deus, todo homem pudesse ir até a presença de Deus com o coração quebrantado, contrito, arrependido do seu pecado e se encontrar com o Senhor. Nós não temos mediadores entre os homens e Deus. O pastor não é mediador entre os homens e Deus. O padre não é mediador entre os homens e Deus. O apóstolo Paulo não é mediador. Pedro não é mediador. João não foi mediador. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. E quando ele morre na cruz, ele abre um livre acesso de todo homem à presença do Pai. Nós não fazemos a obra de Deus somente no templo. A nossa espiritualidade não é limitada ao templo. Aliás, eu costumo dizer que o último lugar para nós analisarmos a espiritualidade de alguém é na casa de Deus. A casa de Deus, o templo de alvenaria, é o último lugar para nós avaliarmos a espiritualidade das pessoas. Porque até que prove o contrário, quando você olha para as cabeças aqui no templo de alvenaria, você vê, né, aquelas auréolas, né, na cabeça. Todo mundo é santinho, todo mundo é um anjinho. A gente não analisa a espiritualidade das pessoas na casa de Deus. Se nós queremos saber se uma pessoa é espiritual ou não, se ela tem vida com Deus ou não, nós precisamos perguntar quem convive com ela. Precisamos perguntar quem trabalha com ela. Precisamos saber com quem é da casa dela, o cônjuge. As pessoas que convivem com ela. Nós somos igreja. Nós estamos aqui como igreja para fazer a diferença na nossa sociedade. Que já está muito difícil viver aqui. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Quantas pessoas estão conformadas com esse mundo, né? Quantas pessoas estão, né? Paulo vai falar que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é, nós como igreja estamos aqui não para nos conformar com o que está acontecendo aí. A Juliana podia muito bem chegar ao conhecimento dela como chegou, dessa mãe que está com o bebê dormindo no chão, no frio. E ela podia, não é problema meu, não é problema da igreja, não é ninguém da igreja e tal, não é parente meu, e ficar indiferente. Mas a Bíblia diz: não vos conformeis. Nós não podemos nos conformar com a miséria, nós não podemos nos conformar com a pobreza, nós não podemos nos conformar com as pessoas passando fome, nós não podemos nos conformar com a injustiça, nós não podemos nos conformar com as coisas erradas, com a corrupção, com a mentira, com a dissimulação. Nós não podemos nos conformar com essas coisas. Nós, como igreja, como santuário de Deus que nós somos, nós temos que transformar a nossa sociedade através da nossa vida. Como estamos vivendo a nossa espiritualidade na quarentena? É uma pergunta para nós fazermos nessa noite. Como estamos vivenciando nessa quarentena a nossa espiritualidade? Estamos mais avivados? Estamos mais cheios do Espírito? Estamos amando mais a Deus? Estamos buscando mais a Deus? Estamos lendo mais a palavra? Como é que estamos? Como é que está a nossa vida? Estamos pregando mais? Estamos falando mais de Jesus para as pessoas? Estamos usando as redes sociais para pregar o amor de Deus para as pessoas? Ou essa quarentena está nos matando espiritualmente porque a nossa espiritualidade estava limitada ao templo de alvenaria? Amados, eu quero concluir. A televisão todos os dias. A televisão todos os dias traz informação de mortes, e mortes, e mortes, e mortes. Mas eu e você, que somos santuários de Deus, que somos habitação de Deus, que somos templo do Espírito Santo de Deus,
temos a informação que dá vida, temos a palavra da vida, o Evangelho de Jesus que dá vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto a TV anuncia todos os dias, traz informação de morte, nós, igreja do Senhor, nós temos a informação da vida, e vida em abundância. O apóstolo Pedro, ele falou certa vez: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? Só tu, Jesus, tem palavra de vida eterna. Jesus tem palavra de vida eterna para a minha vida e para a sua vida. Nós, igreja do Senhor, santuário do Deus Altíssimo, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, nós temos que transmitir essa informação. Enquanto a mídia só transmite informação de morte, nós temos que trazer informação de vida. Jesus é a vida. Esse período de quarentena, ou melhor, esse período de pandemia, está fazendo com que muitos teólogos acreditem que estamos vivendo o final dos tempos, que a volta de Jesus está próxima, que o arrebatamento está próximo, que Deus está preparando, que estamos vivendo num mundo nunca existiu em toda a história da humanidade. E algumas pessoas acreditam, eu sou um pouco simpatizante com essa ideia, de que isso tudo está acontecendo no mundo, porque Deus está dando uma oportunidade para as pessoas que viviam naquele ativismo, naquela correria, que não tinham tempo para Deus, não transmitiam a palavra para ninguém, porque não tinham tempo. Deus está dando oportunidade para que as pessoas possam ter esse encontro com Deus. Nós somos igreja, nós somos santuários do Deus Altíssimo. Você, como santuário de Deus, como habitação de Deus. O texto bíblico que nós lemos diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amados, a Bíblia diz que o santuário de Deus, que somos nós somos sagrados. Você é sagrado, você é santo, porque o Espírito de Deus habita em nós. E o apóstolo Paulo vai falar isso aqui. Eu gosto desse texto aqui de Colossenses. Abra a palavra, nós já estamos encerrando Colossenses capítulo 1. Abra a palavra de Deus lá. Nós já estamos encerrando já Colossenses capítulo 1. Versículo 26 e 27, Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27, diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério. Que mistério é esse que o apóstolo Paulo está falando que estava oculto durante gerações e séculos e séculos? Paulo vai responder aqui no verso 27, na segunda parte: isto é, Cristo em vós, esperança da glória. O mistério que estava oculto agora não está mais oculto, porque Cristo está em nós. Por isso nós somos santuário de Deus, por isso nós somos templo do Espírito Santo. Você é sagrado, como o apóstolo Paulo fala, o santuário de Deus sois vós, porque vós sois sagrado. Você é sagrado, você é santo, para transmitir que Cristo é a esperança da glória eterna. Templos fechados, mas lábios abertos para abençoar, para trazer palavras de bênção na vida das pessoas, para confortar as pessoas, para evangelizar as pessoas. Os templos estão fechados, mas nossos lábios estão abertos para proclamar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo salva, perdoa, cura, que Ele traz a paz. Templos fechados, mas nós podemos ter a nossa carteira aberta para comprar alimento para quem precisa. Nesse período, nessa consequência dessa pandemia, um monte de gente desempregada, um monte de gente passando necessidade. Os templos estão fechados, mas a nossa carteira não pode estar fechada. Nós temos que abençoar pessoas, nós temos que fazer compra para pessoas e levar até as pessoas que precisam, e abençoar pessoas, e trazer alimento, ofertar na vida de alguém. Eu vim aqui para trazer essa oferta para você. Amados, o templo está fechado, mas a igreja
igreja está viva, aberta, atuante, poderosa para fazer a diferença aqui na nossa sociedade. Nós somos santuário de Deus. Santuário de Deus. Eu e você somos santuário de Deus. Por isso, igreja do Senhor, ame pessoas. Perdoe pessoas. Se doe a pessoas. Se sacrifique a pessoas. Se esteja disponível para as pessoas. O templo pode estar fechado, mas a igreja está aberta, está livre. Nós estamos livres para fazer diferença na vida das pessoas, para amar as pessoas, para sermos igreja na vida das pessoas. Estamos aqui, somos igreja. O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é santuário de Deus. Você é casa de Deus. Por isso que Paulo está falando, quando ele fala aqui, que Deus vai punir quem não cuidar do santuário de Deus. Ele está falando para os cristãos: olha, se você não cuidar da sua vida, se você não cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, você vai receber disciplina, porque você não está cuidando daquilo que é sagrado, que é você. Você é sagrado, você é santo, então você tem que cuidar do santuário do Espírito Santo, que sois vós, do santuário de Deus, que sois vós. Você tem que cuidar. Nós temos que cuidar do santuário de Deus, da casa de Deus. E a casa de Deus não é essa aqui. A casa de Deus sou eu, é você. Nós somos a casa de Deus. E precisamos ser igreja de Deus na vida das pessoas. Eu quero orar por você. Se você deseja ser igreja de Deus, se você deseja ser santuário de Deus, eu quero que você se coloque diante do Senhor. Quero que você fale como Isaías: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Você se coloca com disponibilidade também? Você está disponível para ser igreja? Você está disponível para ser igreja fora da igreja? Porque ser igreja dentro do templo, do santuário de alvenaria, é fácil. Mas nós precisamos ser igreja fora da igreja. Ser igreja com as pessoas de fora da igreja. Nós precisamos ser igreja na vida das pessoas. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico, que a Isadora vai estar louvando. E depois que ela cantar, nós vamos estar orando, clamando a Deus pela sua vida, pela sua família, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, porque é uma oportunidade. Os templos fechados é uma oportunidade que Deus está nos dando de nós sermos igreja na vida das pessoas. Porque às vezes nós limitamos a nossa vida cristã aqui no santuário de alvenaria, sendo que o santuário de Deus não é esse de alvenaria, somos nós. Nós precisamos ser igreja lá fora, na vida das pessoas, abençoando a vida delas, consolando, abrindo a boca, templos fechados, mas boca aberta para transmitir que Jesus os ama. Vamos louvar o Senhor. Você venha dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-nos.